Ok, então, se tiver tudo funcionando, a gente está gravando agora. Como eu tinha falado, acho que no e-mail e talvez em toda a divulgação, a gente vai gravar essas aulas para postar depois no YouTube da Dead Physicist Society. Então vocês estão todos sabendo disso agora. Bem-vindos a essas duas aulas de técnicas de demonstração. Eu sou o Nicolas, para quem não me conhece, eu sou aluno de mestrado na UFBC, eu me formei no IFUSP em 2020. E eu tenho bastante interesse em física gravitacional, teoria quântica de campos, que é um nome chique para física de partículas, física de materiais e outras coisas. E, embora meu interesse esteja mais no lado de partículas, e física matemática. Então, esse último termo, física matemática, é física feita de maneira rigorosa. Então, do mesmo jeito que matemáticos fazem as coisas. E a ideia dessas duas aulas é mostrar para vocês como matemáticos fazem as coisas. Então, são aulas mais de introdução para pessoas que estão mexendo com física, de como lidar com demonstrações, rigor e coisa do tipo, que são coisas que vocês às vezes vão topando em cálculo, em geometria analítica, e é um pouco difícil de você entender desde o zero como é que isso tudo funciona. Então, o meu plano vai ser o seguinte, vai ser primeiro justificar o porquê que é importante a gente demonstrar as coisas em matemática, depois disso, mostrar as principais técnicas de demonstração com exemplos vindo de teoria dos números. Isso é uma coisa meio inspirada no que acontece no curso, num dos cursos do Instituto de Matemática da USP, que é um curso que chama Números Inteiros, uma Introdução à Matemática, é baseado neste livro que chama Números, uma Introdução à Matemática, do César Poncino Mires e da Sônia Pita Coelho, que foi um dos lugares por onde eu aprendi a fazer demonstrações. Então, eu puxei um pouquinho de inspiração dali, embora nem tanto. Eu puxei um pouco de inspiração do livro de análise do Terence Tao, que é Terence Tao, Analysis One. Hoje em dia tem uma edição da Springer de 2016. Vocês, como alunos da USP, têm acesso a vários dos livros da Springer pelo site online deles, o Springer Link. Se vocês tentarem acessar esse site pela USP, vocês vão conseguir acessar os livros lá. Seja usando a rede da USP, seja usando um VPN para usar a rede da USP. Interessados podem falar comigo depois. Então, me inspirei um pouco nesses livros, mas uma boa parte é uma coisa meio autoral, e com base na minha própria experiência com cálculo e demonstrações. Então é isso, de por que demonstrar, alguns exemplos de demonstrações puxando coisas de números, porque eu imagino que números inteiros seja um ambiente um pouco mais natural para vocês, ao invés de ficar mexendo direto com epsilons e deltas e coisas complicadas que aparecem em cálculo, a gente primeiro faz com coisas um pouco mais simples. E depois, cálculo. A ideia para a segunda parte dessas duas aulas, ou seja, para a segunda aula, é mexer com limites em cálculo e tentar entender como é que a definição formal de limite se conecta com as contas intuitivas que a gente geralmente faz no dia a dia. Eu acho isso importante porque eu demorei uns 2 anos para entender isso, desde começar a estudar cálculo até eu ter o clique de como é que as coisas estavam funcionando e perceber como é que tudo se relacionava. E naquele dia eu me senti muito mais iluminado com relação a cálculo, então eu acho isso importante. Meus pronomes são ele, dele, e acho que isso é toda a introdução que eu tenho para fazer. Me interrompam à vontade, então se eu estiver falando alguma coisa que não está fazendo sentido nenhum, podem me parar. E falar o que vocês... Se vocês souberem que vocês não estão entendendo, só fala, não estou entendendo isso. Se vocês não souberem, fala, não estou entendendo nada. E a gente vai vendo o que acontece, tá? Eu, às vezes, perco um pouco a mão do que eu vou passar. Eu tenho já um pouco mais de noção sobre isso. Então, talvez tenha tido algum pedaço aqui que eu fiquei pesado demais, ou coisa assim. Se isso acontecer, só me avisem e a gente vai corrigindo conforme as coisas vão andando. E eu dou uma maneirada, eu explico de outro jeito, vocês podem ir falando o que vocês precisam e a gente vai se ajustando. Beleza? Se tiver alguma pergunta antes da gente começar, agora é a hora. Ok. Nesse caso, eu vou começar com a parte de por que demonstrar. Nas notas eu fiz uma abordagem, que eu acho que eu até vou cobrir aqui também, mas um pouco depois, o problema de eu ter escrito as notas, para quem estiver vendo a gravação, vocês podem acessar elas no site da DPS, que é, lambda, não lamba, lambda, dps.github.io
proofs. E por lá dá para acessar o PDF. E, enfim, e o problema das notas é que eu escrevi ela algum tempo atrás, e a pessoa que escreveu já não sou mais eu, então, mesmo que esse pedaço específico eu tenha escrito, sei lá, uns 3 dias atrás, eu já penso de um jeito um pouco diferente. Então, vou fazer uma abordagem distinta, que me ocorreu de lá para cá. É meio inspirada em algumas discussões que aparecem no livro do Jairo Figueiredo, de análise de Fourier e equações diferenciais parciais. No FUSP é um livro bem comum de se usar em FISMAT 1. E o que eu acho interessante dele não é a parte técnica, é mais que ele faz uns comentários históricos. E sendo eu bacharel, eu devo avisar para vocês não confiarem em mim quando eu falo de história, porque eu não tenho formação nenhuma nisso. Então, o que eu faço não é muito passar conhecimento histórico, é mais contar fofocas e esperar que elas estejam certas. Mas enfim, até onde eu sei, a história de você começar a ser rigoroso com matemática, em particular com cálculo, não surgiu com o cálculo. Então, o cálculo ele vai surgir com o Newton e o Leibniz, e dá muita treta nisso daí entre os dois. Se eu me lembro bem, ali por volta dos séculos 17, começo do século 18. Então, 1600 alguma coisa, talvez começo dos 1700 alguma coisa. Para chegar desse cálculo que eles faziam até o cálculo com epsilons e deltas que vocês veem em cálculo 1, vai muito tempo. Isso começou a acontecer mais para o final do século XIX, então lá para os 1800 e tanto já. E o que rola é o seguinte, naquela época física e matemática eram coisas muito próximas, quem fazia física fazia matemática, quem fazia matemática fazia física, era difícil você ter um sem o outro. E tinha esse cara, o Fourier, que estava interessado em estudar problemas de propagação de calor. Então, o problema que ele estava querendo saber é o seguinte, pega uma barra, sei lá, de metal, alguma coisa, qualquer coisa que conduza calor, coloca alguma temperatura aqui nela, então, sei lá, coloca esse lado aqui para ficar bem frio, então aqui tem um cubinho de gelo, esse daqui para ficar bem quente, e então, sei lá, esse lado aqui está numa temperatura de 200 Kelvin, esse lado aqui está numa temperatura de 400 Kelvin, para ficar uma coisa mais quente. Né? Então, esse aqui são 123 Celsius, eu acho, esse daqui são menos 73 Celsius. Uma coisa assim, enfim, um lado frio e um lado quente. E você quer saber como é que a temperatura desse negócio evolui. Digamos que a barra começou com uma temperatura uniforme, então a temperatura está igual em todo ponto. E você quer saber como é que ela evolui. Você imagina que alguma hora ela vai ficar com uma temperatura mais ou menos assim, ou coisa do tipo. E ele queria estudar isso daí. E ele começou a resolver esse problema, escreveu qual era a equação que a barra tinha que satisfazer, começou a tentar resolver ela, uma equação a derivadas parciais. Eu não imagino que vocês já viram isso, mas eu estou escrevendo só para ficar bonitinho depois. Uma equação com essa cara. Não estou lembrando agora se eu estou errando um sinal ou não. Se eu estiver errando, eu vou passar vergonha no vídeo, mas vamos fingir que não. Estou com preguiça de pensar agora. Acho que é isso mesmo. Enfim. E ele queria resolver essa equação. E no processo de resolver essa equação, ele chegou no meio e falou: então, se você agora pegar uma função qualquer e escrever ela como uma soma de senos e cossenos, você consegue resolver. Então, ele pegou uma função f qualquer e escreveu como sendo uma coisa do tipo a vezes seno de x mais b cosseno de x mais a2 seno de 2x mais b2 cosseno de 2x e vai indo assim até o infinito. Num jeito mais ou menos desse jeito. Então, tipo, você tem seno de x, seno de 2x, seno de 3x, etc. É uma soma infinita de senos e cossenos, que hoje em dia a gente chama de série de Fourier. E ele falou que, tipo, qualquer função você conseguia escrever desse jeito. Quando alguém vira para você e fala, eu consigo escrever qualquer função como soma de senos e cossenos, a reação da época foi teu cu. E assim, o pessoal ficou bem curioso com isso daí, tipo, até onde esse negócio é verdade ou não. Só que não dava para conseguir entender se isso era verdade ou não, porque não tinha uma noção muito clara do que você estava fazendo. No sentido de que, por exemplo, a gente vai discutir a noção de função contínua, que alguns de vocês já viram em cálculo. Outros não, mas eu vou definir, então não tem problema. E na época eles entendiam a função contínua como uma função que você consegue desenhar sem tirar o lápis do papel. Então você vai só fazendo uma coisa assim e você nunca pula. E aí tinha outras pessoas que tinham definições diferentes e cada pessoa entendia de um jeito. E tava meio uma bagunça. E com isso daí eles perceberam que precisava dar uma organizada nas coisas. E aí que começou a surgir uma matemática um pouco mais rigorosa nesses aspectos,
de números reais, de cálculo, etc. Foi aí que o pessoal começou a, entender, a dar uma definição precisa do... Quando a gente fala em números naturais, o que, que a gente quer dizer? E isso daí, se eu não me engano, foi resolvido com um cara chamado Giuseppe Peano. Hoje em dia, os axiomas de Peano são o que a gente entende como sendo os números naturais. E aí foi nessa época que a gente entendeu o que, que eram os reais. Se eu não me engano, de novo, como eu falei, sempre tem um pouco de dúvida quando eu falo de história, com um cara chamado Dedekind. Foi nessa época que começou a surgir todos esses desenvolvimentos de epsilons, deltas e etc., que a gente vai encarar hoje também, com outros nomes como o Cauchy, o Weierstrass e etc. Então, essas questões de rigor em matemática surgiram meio por necessidade de, olha, tá, a gente chegou nesse resultado aqui que parece completamente absurdo e a gente não sabe se é verdade ou não. E aí teve todo esse processo de você entender o que estava acontecendo para conseguir ter uma noção mais clara. Vocês vão mais para frente ver também a integral de Riemann em cálculo. A integral de Riemann também surgiu nesse contexto de série de Fourier. Exatamente para demonstrar um resultado em série de Fourier, se eu me lembro direito. E coisas do tipo, claro, o pessoal já sabia integrar antes, mas a noção de integral de Riemann que vocês vão ver em cálculo surgiu mais ou menos nessa época, se eu não estou esquecido. Bem, inclusive o Riemann morreu em 1866, então teve que ser por aí. E eu não sei que ele tenha vivido 300 anos, mas eu acho que não foi o caso. E eu só sei a data de morte dele porque, tipo, eu pesquisei esses dias. Enfim. Então, historicamente, o que aconteceu foi mais ou menos assim. Eu acho que é legal contar a história, mas eu também acho que ela não diz tudo, em particular, porque de lá para cá a gente aprendeu mais coisas. Então, eu vou também mostrar um outro exemplo que eu gosto bastante. Que é o seguinte. Vamos considerar uma soma infinita que vai ser assim. Eu vou escrever o somatório onde puder, mas eu também vou evitar usar apenas ele. Porque assim talvez vocês vão ficando um pouquinho acostumados, mas sem depender completamente dele. Então, eu vou querer definir essa soma, que escrever sem somatório é 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, etc. E, bem, quando eu escrevo uma coisa assim, o que eu quero saber agora é quanto esse negócio vale. Então, antes de mais nada, eu quero ouvir chutes. Vocês podem falar qualquer coisa, não precisa estar certo. Bom, vai até o infinito, então a gente conseguiria definir um valor? Quer dizer, já que vai estar sempre repetindo 1, menos 1, mais 1. Seria a resposta certa de primeira. Eu esperava que vocês errassem algumas vezes. Mas você não vai conseguir atribuir um valor. Mas eu vou tentar de qualquer jeito para ver qual que é o problema com isso. Vamos imaginar, por exemplo, um primeiro jeito de calcular esse negócio. Eu posso pensar como sendo 1 menos 1, mas, bem, entre aspas eu posso pensar, né? Mais 1 menos 1, e por aí vai. Eu só fui colocando parênteses nessas coisas onde eu podia, para ficar de um jeito um pouco mais simples. E aí você vê agora que o quê? Esse cara é 0, mais esse cara que é 0, mais esse cara que é 0, etc. até o infinito. Então, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 infinitas vezes vai dar 0. Ok, então esse negócio dá 0. Porém, eu também posso pensar nessa coisa de um outro jeito. Tem 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1, etc. Que eu vou fazer assim agora. Vou fazer como 1 menos 1 menos 1, menos 1 menos 1, e por aí vai. Então, eu só coloquei um parênteses aqui na frente. Como tem um sinal de menos na frente, eu precisei trocar esse sinal. Aí eu fiz a mesma coisa aqui, troquei esse sinal, e por aí vai. Dessa vez, o que a gente tem é 1, menos 0, por aí vai. Então, 1 menos 0, menos 0, menos 0, menos 0. Todos esses zeros aqui vão dar 0. E isso aqui vai dar 1. Ok, então a gente já chegou em dois valores diferentes. Isso aqui é um pouco problemático. Fica pior. Eu consigo colocar esse negócio para ter o valor que a gente quiser. Alguns deles vão ser mais complicados de chegar do que outros. Mas vamos ver mais um exemplo aqui, pelo menos. Nas notas tem mais, até. 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, blá, blá, blá. Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos. Vamos colocar um parênteses aqui dessa vez. 1, tem que trocar esse sinal. Menos 1, mais 1,
por aí vai. Isso aqui é exatamente a soma que a gente está considerando. Então, isso dá para a gente 2S igual a 1, S igual a meio. Então, com 3 argumentos diferentes, eu já consegui chegar em 3 valores diferentes para esse cara. Que assim, eu não sei vocês, mas isso é particularmente incômodo. Se vocês estão meio tipo, ok, tá, isso não faz sentido nenhum, pois é, eu concordo. E isso aqui chega a ser problemático, porque o que a gente está escrevendo então é, por exemplo, daquelas contas ali em cima, que 0 é igual a S é igual a 1. E isso aqui tem propriedades incrivelmente interessantes, né? Esse 0 igual a 1, a gente pode somar agora um dos dois lados e ter 1 igual a 2. E disso daqui segue muita coisa. Por exemplo, eu considero o conjunto composto por mim e pelo Papa. Esse conjunto tem 2 elementos. Só que como a gente acabou de provar que 2 é igual a 1, ele tem um elemento só. Por consequência, eu sou o Papa. O argumento original não é meu, é de um cara chamado Russell, o Bertrand Russell, um dos maiores matemáticos do século XX. Ô, Nick, Oi. tem alguns comentários no chat. Um deles está um pouco atrasado, inclusive desculpa por isso. O mais recente é se podia ser 0, aquela sequência do 1 mais 1, menos 1 mais 1 mais 1. A gente acabou de ver que pode, né, uma opção. Então imagino que isso esteja ok. E outra coisa que tinham perguntado é em relação ao ângulo das equações de Fourier. Tipo, o ângulo em relação ao quê? Perguntaram. Mas acho que é uma coisa mais abstrata, né? O X é um ângulo qualquer. Depende do caso. Aquilo ali, ele geralmente vai ser uma coisa um pouco mais estranha. Aquele X, ele geralmente não vai escrever como X, você vai escrever como uma coisa que é da cara, acho que 2π, algum... Eu escrevi X ali, eu queria usar X aqui de novo, 2πy sobre L, coisa assim, onde L é o comprimento da barra. Então, ele na verdade não aparece como um ângulo, ele aparece como sendo uma coisa dimensional, que é a posição da barra dividido pelo comprimento total da barra e com algum fator multiplicativo. A pessoa que tinha comentado, tá tranquilo agora? Vamos assumir que sim, até que diga o contrário, então. Alguém tinha aberto o microfone, né? Pode falar. Isso, Nicolas, eu não entendi muito bem uma parte que está ali 2S igual mais embaixo ali no... Aqui. Mais embaixo, essa parte aqui, essa eu não entendi. Por que que ficou 2S igual a 1? Assim, até aqui tá tudo bem? Sim. Aí, Não, pera, essa não, esse não. Ok, a gente começou com esse daqui, e aí eu coloquei um parênteses aqui em infinitos termos, né? Eu coloquei esse parênteses aqui na frente, e aí ficou, esse sinal de menos veio para cá, esse 1 veio para cá, esse mais veio para cá, mas como tem um sinal de menos na frente, eu troquei para um menos. Esse 1 desce, esse menos veio para cá, como tem um sinal de menos na frente, ele virou um mais. Esse 1 veio, e etc. E foi assim até infinito. Só que esse termo aqui, 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1, isso aqui é exatamente o que a gente chamou de S. Então eu reescrevi esse cara aqui como sendo agora esse 1 menos S. Então ficou essa cara, S igual a 1 menos S, passei o S para o outro lado, ficou 2S igual a 1, passo 2 dividindo, S igual a meio. Certo, entendi. Obrigada. Imagina. Yeah. Então, tem mais alguma coisa? Ok. Então, segue dessas contas todas que eu sou o Papa. Podem se referir a mim como Vossa Santidade, se preferirem agora. Isso daí, esses vários valores que a gente está conseguindo achar para o S, e poderia continuar para o valor que a gente quiser, embora para alguns vai ficar um argumento mais chato, e essa conclusão de que eu sou o Papa, são todos um exemplo de uma coisa que a gente chama de princípio de explosão. Se você assumir uma coisa falsa, você consegue provar qualquer coisa. De uma maneira, usando um pouco mais de linguagem, de lógica, imagina que você tem uma afirmação A que seja verdadeira. Se você assumir não A, você consegue provar qualquer coisa B. Esse símbolo aqui é um símbolo de negação. A gente lê ele como não. Então, é o contrário de A, né? Então, por exemplo, se A está chovendo, isso daqui é não está chovendo.
E esse é um exemplo que você só coloca não na frente da frase mesmo, mas tem alguns casos que é um pouquinho mais chato de calcular o que é o não. Mas, enfim, isso aqui é um resultado em lógica. E tem uma demonstraçãozinha disso nas notas, que acho que até talvez valha a pena, só para tentar mostrar para vocês como é que isso daí acontece. Vou mostrar ela, mas não se preocupem muito em entender os detalhes, porque é uma coisinha meio chata de você pegar o jeito, e ela não é tão central. Mas eu vou colocar só para completeza. É uma aula sobre demonstrações, eu acho que não seria legal usar um negócio sem demonstração. Então a gente assume que são verdade a afirmação A, e a gente assume que o contrário dela também é. Então, isso daqui é verdade, isso daqui é uma mentira, mas a gente está assumindo que é verdade. Isso daqui é. Eu não preciso escrever desse jeito, não. E. Então, vamos assumir que essas coisas aqui são verdade. Isso é contraditório por si só. A gente está assumindo uma coisa falsa contraditória. Né? Como A é verdade, A ou B é verdade. A ou B a gente entende como sendo ou A é verdade, ou B é verdade, ou os dois são verdade. E nesse caso aqui, sendo A verdade, é preciso que A ou B seja verdade. Isso faz sentido ou está muito abstrato? Um outro jeito de pensar é em termos de conjuntos. A gente teria aqui o A, a gente teria aqui o B, e o A ou B é a mesma coisa que A união de B. Então, significa que a gente está considerando esse pedaço todo aqui, né? E aí a afirmação é um ponto P pertence a A ou B. A gente começou aqui com a hipótese de que P pertence a A, então ele está aqui dentro. Logo, ele pertence à união B. Ok, então esse negócio aqui é verdade. Se vocês perderem alguma coisa, me interrompam. Porém, a gente sabe também que não há verdade. Ou seja, isso é a mesma coisa que falar que o nosso pontinho ele não está em A. Ele está em alguma coisa fora, seja aqui, seja aqui. Como a gente sabe que ele está em A ou B, se a gente juntar isso daqui com não A, isso implica que o nosso ponto está em B. Logo, B é verdade. Isso aqui para qualquer B que seja. Eu não impus qualquer um B. E esse aqui o problema é que você está assumindo que o pontinho está ao mesmo tempo dentro de A e fora de A. Isso daí é contraditório. E sempre que você assumir uma coisa assim, uma coisa que tipo, a verdade é A, mas você está assumindo não A, você vai conseguir chegar em qualquer conclusão que você quiser. Isso é uma coisa que eu acho essa demonstração meio abstrata e meio difícil de seguir, então vou tentar começar a dar alguns exemplos a mais para ficar um pouco mais tangível. Então, o clássico de qualquer dedução lógica, eu acho que é todo homem é mortal, Sócrates é homem. Né? Então, a gente vai assumir aqui A como sendo a afirmação todo homem é mortal. E, por consequência, a afirmação não há nem todo homem é mortal, o que significa que existem homens imortais. Esse aqui é um passo um pouco mais importante do que a demonstração técnica ali em cima. Faz sentido para vocês que esse não há é isso? Sim. Ok? Se alguém se perdeu, avise. Ok? Então, beleza. E aí, o que eu estou falando dado isso daqui, a gente consegue provar qualquer coisa. Então, eu vou pegar, por exemplo, que o céu é verde. Então, eu vou assumir essas duas coisas ao mesmo tempo. Todo homem é mortal, a gente tem como verdade. Eu vou assumir que isso daqui também é verdade e provar que o céu é verde. Como todo homem é mortal, todo homem é mortal. Ou o céu é verde, tem que ser verdade. Você fala, nossa, mas o céu não é verde. Mas como todo homem é mortal, a frase todo homem é mortal ou o céu é verde é verdade. Porém, dessa frase, a gente junta agora com a hipótese que a gente fez de que de que existem imortais. Né? Ou de que nem todo homem é mortal, que é da mesma. Como existem imortais, disso daqui vai ter que seguir que o céu é verde.
que eu só reescrevi a mesma demonstração de de um jeito diferente, usando frases agora para exemplificar. Tem um outro jeito ainda de fazer, que é o jeito que eu gosto mais de pensar nessas coisas, quando eu quero causar essas coisas, que é sempre usar as afirmações contraditórias para chegar em 2 igual a 1, e disso seguir para o que você quer. Então, por Ô, exemplo, Nicolas, oi, eu não entendi o último passo, tipo, por que que juntando o que tá primeiro em aspas com o que tá segundo em aspas, a gente chega que o céu é verde? eu falei aqui que todo homem é mortal ou o céu é verde. Só que eu estou falando que existem imortais. Se existem imortais, o que é contraditório com todo homem é mortal. Logo, essa parte não pode ser verdade, e para a frase ser verdade, o céu precisa ser verde. E, É perfeito, o que que incômodo seria mesmo. juntar? É tipo, falar que todo homem é mortal, ou o céu é verde, ou existem imortais? Isso seria juntar? Não, existem mortais. Todo homem é mortal ou o céu é verde. Todo homem é mortal ou o céu é verde. E existem imortais. Isso se a gente assume que A e negação de A são verdades, e aí quando você usa esse E, o que tá ali no meio, que no caso é o céu é verde, automaticamente tem que ser verdade para a frase toda ser verdade, né? Sim. Beleza. É um passo bem estranho, porque aqui eu estou usando agora que o existem mortais para cancelar com esse todo homem é mortal. Então eu estou falando que os dois juntos é absurdo, porque de fato é absurdo. Então é um passo bem esquisito. O, e eu Mas, acho um tanto desconfortável. Mas o mas, problema é exatamente esse, que a gente começou assumindo uma coisa contraditória. mas, tipo assim, beleza. Todo homem é mortal ou o céu é verde é verdade, porque a primeira afirmação é verdade por hipótese. Uhum. Também existem imortais, é verdade por hipótese. Por que que a gente precisa que a união dos dois, no caso, interseção aí, né? Por que que a gente precisa que as duas seja verdade? A gente quer que as duas sejam verdade para chegar no absurdo, para chegar em qualquer conclusão. Eu estou assumindo uma coisa falsa, né? Então eu estou pedindo as duas ao mesmo tempo porque eu estou querendo assumir uma coisa falsa e mostrar que disso daí segue qualquer coisa. O, não pode valer as duas ao mesmo tempo. Mas se você fingir que as duas valem ao mesmo tempo, você conclui qualquer coisa. Mas, tipo, baixa Isso. lá de novo. Hum, É, eu entendi que, tipo, se a gente assume que as duas são verdade e que quando você junta as duas com a intermediária for verdade, a intermediária é verdadeira. Mas por que que a junção da primeira com a intermediária com a última tem que ser verdade também? o, isso daqui tudo se diz? Isso, por que que isso tudo tem que ser verdade? É, vamos lá. Faz sentido que essa daqui é verdade? Sim. Ok, então aqui a gente tem uma verdade e aqui tem uma outra verdade. Hum, Ok? As duas junção de duas verdades. verdades não pode ser mentira, né? Verdade e verdade tem que ser verdade. Ah, beleza, agora tá perfeito. Ok? Então essa frase toda vai ter que ser verdade, só que quando eu junto existem mortais com todo homem é mortal, isso daí dá falso, e portanto a única opção é que o céu é verde. Claríssimo. Nicolas, tem uma dúvida aqui. Hum, A gente está assumindo que existem imortais como uma frase sim, verdadeira? sim. Ah, A gente está entendi. Certo. assumindo as duas coisas ao mesmo tempo, que todo homem é mortal e que existem homens mortais. É uma hipótese contraditória. Certo. Entendi. E essa é a questão. Você assume uma coisa falsa e disso daí você prova qualquer coisa. Quer fazer uma outra demonstração disso daqui, desse caso específico, que eu acho que talvez fique um pouco mais palpável. Considera o conjunto H de homens imortais. Como todo homem é mortal, esse conjunto não tem nenhum elemento. Porém, isso aqui pela hipótese A. Porém, pela hipótese não A, existe algum elemento dentro desse conjunto, porque existem imortais. Então, como não existem imortais, o conjunto de imortais é vazio. Mas como existem imortais, o conjunto não é vazio. E agora eu pergunto, quantos elementos
tenho esse conjunto H. Algumas pessoas denotam o número de elementos de um conjunto usando hashtag. Outra opção também é usando barrinhas. Eu geralmente gosto mais das barrinhas, eu vou usar essas. O número de elementos desse conjunto é 0, porque não existem imortais. Porém, o número de elementos desse conjunto é estritamente maior do que 0, porque existem imortais. Digamos que esse número aqui seja n. Logo, disso daqui, eu concluo que 0 é igual a n, onde n é algum natural não nulo. Divide por n dos dois lados, você tem 0 igual a 1. Soma 1 dos dois lados, você tem 1 igual a 2. Agora pegue o conjunto formado por cor do céu e verde. Esse conjunto tem 2 elementos, mas como 2 é igual a 1, segue que a cor do céu é verde. Talvez essa demonstração fique um pouco menos confusa, porque usa menos lógica e um pouquinho mais de números. Ok? Como eu não estou ouvindo objeções, eu vou ir seguindo. E por aí vai. Então, o ponto que eu quero exemplificar aqui é, se a sua hipótese é falsa, você prova qualquer coisa. Então, uma das razões para a gente querer ser rigoroso em matemática é evitar que esse tipo de coisa aconteça. Se você em algum momento assumir uma coisa falsa, dali para frente você não tem mais controle nenhum do que você está fazendo. O que você demonstrar pode ser verdade, pode ser mentira, ninguém faz a menor ideia. Você vai conseguir demonstrar qualquer coisa. É por isso que eu tinha conseguido fazer o S dar qualquer valor que eu quisesse lá no começo. Eu falei, alguns deles vão ser mais difíceis de achar, mas eu consigo provar o valor que eu quiser. Então, eu consegui achar meio, consegui achar 1, consegui achar 0. Por quê? Porque, como tinham falado, eu, na verdade, não posso dar nenhum valor para isso daqui. Isso daqui é uma soma infinita. Para definir isso daqui, você tem que usar um limite. E é um limite que não existe. Então, a gente vai discutir limites daqui a pouco. E a coisa é, aquela expressão, na verdade, o jeito mais... Nicolas, Oi. já que você voltou nesse ponto, deixa eu te perguntar, como que você leria isso? Se puder voltar lá em cima? Ou Sim, isso. deixa só eu... pera, é isso daqui, você disse? Uhum. Então você leria somatória. É que não, seria o lá de cima. Sabe? Deixa eu voltar aqui. Isso. Aí seria somatório, esse n igual a 0 é o quê? Tipo, eu não sei ler isso. Pronunciar em voz alta? Eu, É, eu geralmente vou dizer que eu não pronuncio em voz alta, mas eu acho que somatório de n igual a 0 até infinito de menos 1 a n. Eu geralmente falaria assim. Então, de n igual a 0 até o ponto final, aí no caso infinito, e entendi. Beleza. do termo. Obrigada. Então, o jeito certo de você definir é com esse limite. O que, sem usar somatório, seria S igual ao limite de n vai para infinito, de 1, menos 1, mais 1, menos 1, papapá, mais menos 1 elevado a n, com esse limite ainda para infinito. E o que acontece é que esse limite não existe. Então, não existe nenhum número real que você pode atribuir a esse cara e chegar a uma conclusão razoável. A não ser que você dê uns... tem uns macetes de você fazer isso, você dá uma definição um pouco diferente para esse limite, diferente da que a gente está acostumado. O pessoal chama isso, acho que, de soma de Cesaro. E aí tem uns macetes de como você pode dar um significado mais claro para isso. Mas sem usar umas nuances maiores, não tem como você querer atribuir um valor para essa coisa sem você chegar em absurdos. Então, a mera hipótese que a gente fez de que esse S era um número real permite que a gente chegue em qualquer conclusão, porque isso é uma hipótese falsa. Então, o ponto de você ser rigoroso em matemática também é esse de você evitar chegar em coisas absurdas. Ô, Nicolas, Oi. eu sei que é só uma parada de cálculo 4, mas como você já deve estar comentando sobre isso, eu queria perguntar.
Quando a gente vai calcular uma série, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, deve ser checar se ela converge ou não, se ela existe ou não, a soma. Porque se você só tentar calcular diretão, e você encontrar um valor, não quer dizer que está certo. Você acabou de calcular, encontrar um valor e ele, na verdade, não expressa a realidade. Então, tipo, Sim. sempre que calcular a série, o primeiro passo seria testar se realmente ela existe, alguma coisa assim. Isso aqui, na verdade, vale para qualquer limite. Então, qualquer limite, se você tentar calcular um limite que não existe, você sempre vai chegar nesse tipo de problema. Séries são só um caso particular. Tipicamente, o que a gente faz no dia a dia é que a gente tenha alguma noção de quais convergem, quais divergem, e é um pouco difícil de você esquecer isso, mas varia de caso a caso. Tipo, eu tô falando isso porque eu não quero mentir e dizer que a gente sempre checa a convergência da série, mas deveria. Isso talvez responda um pouco melhor. Depende do jeito que você trabalha. Então, sei lá, uma observação é aqui que eu tô falando, né? Tá, a gente tem todo esse cuidado, não sei o que, precisa ser rigoroso para chegar em nada errado. E isso aqui vocês acham que vão até perceber seus professores de cálculo, de geometria analítica fazendo isso, mas vocês não vão perceber seus professores de física fazendo isso. E o motivo é que físicos têm uma desculpa muito boa para não precisar ser sempre rigorosos, que é a gente tem experimento. Então, se as coisas estiverem erradas, a gente vai descobrir isso mais cedo ou mais tarde. E a gente tem outras formas de checar se o que a gente está fazendo está certo ou não. Matemáticos não têm. Em matemática, a única coisa que você tem para guiar o que você está fazendo é rigor. Você não tem como fazer experimentos com matemática para querer conferir tudo. Ou é verdade ou não é. Então, o único parâmetro que você tem é isso. Em física, a gente consegue, às vezes, se perdoar e vai, às vezes, até fazer coisas meio absurdas porque a gente tem uma base experimental no final e a gente consegue ter um controle mais seguro usando outras técnicas que não estão disponíveis em matemática. Isso responde Então, ou não? já que você também entrou no contexto de física, a ideia é que se a gente está assumindo alguma hipótese falsa em física, a gente vai identificar que ela está sendo falsa por meio do experimento. O experimento vai dar merda e a gente vai falar, pô, a hipótese está falsa. E esse que é o Sim, parâmetro que geralmente se usa em física. sim. Ok. Em física, às vezes a gente lida com algumas coisas que são matematicamente imprecisas ou mal definidas ou pretty much erradas, mas batem com o experimento. E esse bate com o experimento sugere que tem algum jeito de você entender aquele negócio de uma forma mais a fundo. Justo. Mas que vai uns detalhes a mais. Então, talvez alguns de vocês... Esse exemplo dessa série que eu dei agora, vocês talvez já tenham visto, não sei se isso daí ainda está popular ou não, mas um tempo atrás, um canal no YouTube chamado Numberphile tinha discutido essa série como um exemplo para mostrar depois que uma outra coisa, que era, vou chamar de S-barra, que era 1 mais 2 mais 3 mais 4 e por aí vai, a soma de todos os naturais, e eles argumentavam que isso daí dava menos 1 sobre 12. E vai todas umas piruetas nisso daí. Esse resultado não está certo se vocês assumirem o sentido convencional de limites que vocês estão acostumados. E é uma coisa muito mais sutil. Porém, a gente usa esse tipo de resultado de vez em quando em física. E a questão é que esse sinal de igual não é exatamente um sinal de igual. Ele é mais, tipo, essa expressão tem a ver com menos 1 sobre 12, e se você for ir achando pelo lado certo, você consegue entender o que está acontecendo. Mas é muito mais sutil. Então, tipo, em física, a gente vira e mexe, dá umas piruetas que estão erradas, mas porque tem alguma coisa de matemática mais no fundo que baseia, e a gente, ou às vezes a gente só não descobriu matemática disso ainda, ou a gente pulou uns passos, e etc. Então, física fica uma coisa mais sutil, mas quando você está mexendo com matemática, você não tem o privilégio de fazer experimentos. Então, você tem que fazer as coisas do jeito certo. Ok? Tem mais alguma coisa? Beleza. E uma outra motivação para querer ser rigoroso, eu diria que é pura curiosidade. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode demonstrar lidando com números naturais é uma coisa que a princípio parece muito besta, do tipo 12 é diferente de zero. Inclusive, se vocês forem olhar aquele livro do Tal que eu citei lá no começo, isso daqui é a proposição. Proposição é um resultado em matemática, um resultado provado. Significa a mesma coisa que teorema, mas a gente usa teorema para coisas mais pomposas.
É a proposição 2.1.6. Ele prova que 4 é diferente de 0. E isso parece super besta, porque tipo, você fala, não, tá, obviamente 4 é diferente de 0, obviamente 12 é diferente de 0. Mas o que eu acho divertido é que isso aqui só é verdade enquanto você não olhar um relógio. Porque no momento que você olha um relógio, eu posso falar para você agora são 2h53, vamos arredondar para 3 horas. E eu pergunto para vocês, tá, e que horas vai ser daqui a 9 horas? E curiosamente não vai dar 12, vai dar 0. Ou ainda, se vocês preferirem, que horas vai ser daqui a 10 horas e vai dar 1. E coisas do tipo. Então, um outro aspecto que eu acho interessante é esse de você parar e pensar, tá, nos naturais, isso aqui é verdade, 12 não é 0. Mas por que no relógio 12 é igual a 0, 3 é igual a 1 e por aí vai? O que diferencia os números naturais dos números do relógio? São números diferentes. E isso aqui, no relógio, que a gente chama de aritmética modular. E que é uma coisa completamente diferente. Tem todo um outro esquema de como você faz, etc. E é um outro aspecto que eu acho interessante. Eu não sei para vocês, mas para mim é legal isso de você parar e pensar, tá, o que eu estou colocando de diferente na estrutura dos naturais aqui e do relógio em outro lugar que faz com que eles tenham propriedades tão diferentes. E eu não vou falar disso hoje, mas se vocês se interessarem, tem tanto o livro do Paul Sino que eu tinha falado, que é aquele Números, uma introdução à matemática, e tem o Analysis One do Tal, que discute um pouquinho isso também. Nenhum deles vai falar nesse esquema do relógio, mas eles vão falar de aritmética modular e dar uma noção um pouco mais clara de como é que é. O Tal é quando ele está construindo os naturais. Logo no começo do livro, o Paul Sino é mais para frente, quando ele está falando realmente de uma coisa que chama congruências e coisas do tipo. Então, um outro aspecto que eu acho interessante é esse de pura curiosidade. O porquê que você tem números que parecem iguais, mas se comportam de formas tão diferentes. No relógio eles estão enrolados, enquanto nos naturais eles são só uma linha que vai crescendo. E o que você tem que fazer para fazer esses esquemas distintos? Sei lá, não sei para vocês, eu acho legal. Isso aqui é a sessão de motivação que eu tinha planejado. Eu espero que tenha motivado vocês. E basicamente as razões que eu acho importante ser rigoroso. Você evitar cair em absurdos, essa razão histórica de você ter certeza se as coisas são ou não verdade dentro de matemática, quando você não tem experimentos disponíveis. E simplesmente porque é divertido. Então, não sei o quanto essas coisas vibram com vocês, mas na pior das hipóteses é por esse tipo de razões que a gente se preocupa em ser rigoroso e que matérias de cálculo e geometria analítica vão exigir um certo nível de rigor. E feito isso, o próximo passo é começar a discutir técnicas de demonstração. Eu planejo discutir 4 técnicas de demonstração, que são as 4 comuns de cursos introdutórios, mas existem outras também. E são 3 técnicas que são baseadas em truques lógicos e uma que é baseada em propriedades dos naturais e você usa em situações em que você está com algum parâmetro natural. Eu vou ir mostrando mais claro. Eu vou fazer uma ordem um pouco diferente do que está nas notas, porque eu acho que talvez faça mais sentido. Eu comecei nas notas com a minha abordagem preferida, mas eu acho que talvez não seja mais simples, então eu vou mudar um pouco. O primeiro tipo de demonstração que a gente pode pensar é uma prova direta. E o esquema aqui é o seguinte. Quando você quer fazer uma demonstração, o esquema é, você tem uma hipótese A, e eu quero usar essa hipótese A para provar algum resultado B. A prova direta você não vai dar nenhuma pirueta lógica ou coisa do tipo, você só vai assumir que A é verdade, fazer alguma coisa e usar isso para mostrar que B é verdade. Eu vou dar exemplos das piruetas lógicas daqui a pouco, para ver como é que vai ficando diferente. Mas, por enquanto, deixa eu só mostrar um exemplo. Então, proposição. E a gente vai fazer o seguinte. Imagina que existe algum número. Esse símbolo significa existe, você lê como existe. É só, tipo, para cortar caminho quando você está escrevendo. Existe algum número A pertencente. Então, A é um elemento do conjunto dos inteiros.
Os inteiros são esse Z com uma barrinha extra, né? Isso aqui a gente chama de Blackboard Bold, para fazer negrito, só que quando você está escrevendo com a mão. Então, como é que seria essa frase? Existe algum cara A que pertence aos inteiros. Então, tem algum número inteiro que eu estou chamando de A, que vai ter algumas propriedades que eu vou enunciar agora. Tal que. Eu vou tentar escrever tal que por extenso, para não ficar pesado a notação, mas também eu frequentemente escrevo como sendo um ponto e vírgula. É um outro jeito comum de ver. Mas eu vou tentar evitar isso para não ficar colocando notação desnecessária. Tal que A mais N é igual a N mais A, que é igual a N, para todo N em Z. Esse A de ponta cabeça significa para todo, ou seja, essa expressão aqui vai ser verdade, seja lá qual for o N que eu escolhi. Vocês conhecem um cara que tem essas propriedades? A saber, o zero. Se você somar zero com qualquer cara, sempre vai dar aquele cara. O zero não faz nada na adição. O que nós queremos provar é, dadas essas coisas, então A é igual a zero. Ou seja, o zero é o único número inteiro que faz isso. Isso aqui pode parecer óbvio, mas por exemplo, o que a gente tinha feito aqui agora há pouco, né? Você tinha antes que o 12... não, apaguei aquele pedaço. O 12 também estava fazendo isso no relógio, porque 12 é igual a zero ali. E tem esses detalhes. Então, será que não pode ter algum outro cara nos inteiros que faz isso daí? É interessante a gente provar pelo menos uma vez que o zero é o único cara que faz isso. Pela enquete que eu tinha feito, alguns de vocês tinham familiaridade com essas notações que eu usei agora, alguns não. Se alguém estiver desconfortável, dá um toque no chat com o que está meio perdido, que eu tento explicar melhor. Ou pode falar com o microfone também, vocês que sabem. Então, se essas frases aqui não fizeram sentido, dá um aviso para eu poder explicar melhor. Enquanto isso, eu vou ir continuando. Mas se alguém estiver desconfortável, realmente pare. Eu prefiro que vocês vão parando bastante mesmo, porque assim, mesmo que eu não chegue no ponto mesmo que eu não cubra tudo que eu estava planejando cobrir, para mim vale mais a pena se vocês forem me interrompendo, porque assim vocês aprendem. Não adianta de nada vocês me assistirem sem vocês estarem aprendendo alguma coisa. Então, se vocês estiverem ficando perdidos ou qualquer coisa do tipo, deem um toque e a gente vai tentando arrumar as coisas. Ok. Então, a gente tem isso daqui. Demonstração. Como é que a gente pode demonstrar isso? E o nosso esquema aqui vai ser o seguinte. Pelas propriedades que a gente acabou de falar que o A tem, isso aqui vale para qualquer inteiro. Em particular, vale se eu quiser pegar N igual a zero. Então, se eu fizer A mais zero, vai ser igual a zero mais A, que vai ser igual a zero. Eu só peguei essa expressão aqui e coloquei N igual a zero nela. Porém, pelas propriedades do zero, eu sei que zero mais qualquer coisa, por exemplo, A, é igual a essa coisa mais o zero, que é igual a essa coisa. Então, isso aqui eu sei das propriedades do A, isso aqui eu sei das propriedades do zero. Só que juntando agora essas duas expressões, a gente vê que aqui está escrito que A mais... aqui. A é igual a A mais zero, mas aqui de cima, a gente sabe que A mais zero é igual a zero. Logo, A é igual a zero. Isso conclui a demonstração. Seja lá qual for o A com essa propriedade, ele precisa ser igual a zero. Não tem como ter um outro número inteiro que satisfaça essas coisas. Então, os detalhes aqui desse truque, por exemplo, de vou escrever a mesma coisa usando as propriedades do A e as propriedades do zero. Isso aqui não faz parte da ideia da prova direta. Isso aqui faz parte dos detalhes dessa demonstração específica. A ideia da prova direta é isso de que a gente assumiu. Essa propriedade de que o A mais N é igual a N mais A, que é igual a N para todo N. E provamos que A é igual a zero. Então, a gente começou com essa hipótese e chegou nessa conclusão. A gente começou com a hipótese A e chegou na conclusão B, sem fazer nenhuma maracutaia no meio. Essa é a ideia de prova direta. Para você ter esses detalhes no meio, isso aqui vai de costume, vai de você fazer prática com essas coisas, vai de você ir treinando com essas
estruturas todas e você começar a perceber esse tipo de macete. São coisas que só vêm com experiência. Então, você precisa ir praticando, precisa ir provando coisas e, eventualmente, essas ideias começam a parecer um pouco mais naturais. Eu ouvi um sonzinho. Tem alguma coisa no chat? Era o que eu ia te perguntar, você já falou sobre, exatamente, eu ia falar assim, que a gente meio que sabe que seria o zero, né? Então meio que a gente já supôs ali para poder provar. Então é uma coisa que meio que a gente vai, outras provas a gente vai adquirindo com experiência, né? Algumas outras Sim, situações um pouco mais complicadas, né? Era sim. o que eu ia perguntar, aí você já respondeu ali. É exatamente isso. Então, para você ir percebendo esses macetes, você vai praticando e você começa a ganhar experiência dentro de cada área. Uma coisa que eu ia mencionar isso no final, mas acho que vale até mais a pena mencionar agora, para vocês irem prestando atenção, é de que, assim, as técnicas que a gente usa em cada área da matemática são bem diferentes. Vocês vão perceber que aqui, quando a gente está mexendo com números, eu vou escrever várias igualdades. Eu vou escrever muita coisa do tipo, não sei, alguma coisa é igual a outra coisa. Então, sempre eu vou escrever expressões do tipo A igual a B, C igual a D, etc. Isso aparece bastante. Quando a gente for mexer com cálculo, o sinal de igual vai desaparecer misticamente. A gente vai começar a escrever que não sei o que é menor do que epsilon, que outra coisa é menor do que delta, e coisas do tipo. A gente vai começar a escrever muito mais desigualdades. E isso porque cada área da matemática tem seus macetes. Quando você mexe com cálculo, ou de maneira mais ampla com a área de análise em matemática, que é a área que mexe com essas coisas de limites, derivadas, integrais, coisa do tipo, tende a ser muito mais conveniente, muito mais fácil fazer demonstrações buscando uma desigualdade, buscando uma coisa dessa forma. Mas quando você mexe com álgebra, ou nesse caso aqui, que não é bem álgebra, é mais teoria dos números, é álgebra também, tem muitas coisas que são aspectos de álgebra. É mais conveniente você buscar demonstrações com igualdades. Então, dentro de cada área da matemática, você tem macetes diferentes e você vai aprendendo eles conforme você pratica dentro daquela área. Então, em física é parecido com... Deixa eu dar um exemplo, que vocês estão no primeiro semestre. Não posso usar, sei lá, exemplo de letra. Mas Tá, não, por enquanto eu não consigo pensar num exemplo, desculpa. Mas que dentro de cada área você vai ter macetes diferentes. Talvez isso daí seja melhor. Então, sei lá, do jeito que vocês faziam no ensino médio, de que para estudar para física você faz exercício, você faz conta, não sei o quê. Para estudar para história, você não faz conta nenhuma. Você lê a história e vai entendendo como é que uma coisa levou a outra e etc. São técnicas completamente diferentes de como você aprende cada uma das coisas. Então, áreas de exatas você frequentemente tem que ir ralando para caramba em exercício. Áreas de humanas é um pouco mais comum de você ler, ao invés de você ficar, talvez, ao invés de você ficar fazendo conta, para evitar cair em coisas erradas, ao invés de você ficar fazendo conta. E, e coisas do tipo. E dentro de exatas em si, dentro de cada pedacinho que você tem, você também vai ter essas diferenças que ficam às vezes um pouco mais sutis e que você vai aprendendo com experiência. Então, tipo, para você ver esse tipo de coisa, você às vezes pensa, putz, mas eu nunca ia pensar nisso. Não, você aprende a pensar nisso depois que você viu coisas parecidas o suficiente. Eventualmente, esse tipo de ideia começa a ficar um pouco mais natural. De primeira, eu também não ia pensar nisso. Mas eu já pratiquei com números por um tempo e hoje em dia esse tipo de truque me parece natural. É questão de prática. Ok, se não tiver mais nada. Nicolas, eu tenho uma dúvida. Como é que você chegou no 0 mais A é igual a mais 0, que é igual a A? Isso daqui Essa segunda. pela propriedade do zero mesmo. Se eu somar zero com qualquer coisa, dá aquela coisa. Ah, certo. Entendi. Beleza. Ok? E aí a propriedade de cima é a mesma coisa do... Só que aí é uma propriedade do A. Se você somar o A com zero, vai dar... Quer dizer, se você somar o zero com A, vai dar zero, tipo, com qualquer coisa. E a de baixo é o contrário, né? Isso. Essa daqui eu assumi por hipótese do teorema, que ele falou, ó, o A é algum número que se eu somar com qualquer cara, dá aquele cara. Então, ele valia para qualquer N aqui no começo, né? Então, era A mais N, N mais A igual a N. E aí eu falei, não, tá, eu tô Ah, interessado no entendi. caso que isso funciona pro zero. Certo. E daí vem. Esse daqui a gente já conhecia Beleza. do próprio zero mesmo. Do próprio zero. Fechou.
beleza? Deixa eu dar Beleza. beleza. Mais um exemplo de prova direta. Esse daqui é um teorema que eu vou usar para ir... Não, eu acho que... ele vale mais a pena fazer depois de absurdo, porque eu vou precisar de uma definiçãozinha só. Ok, tá, então prova direta é isso daí. Você assume A e prova B. Agora, a próxima técnica é o que a gente chama de redução ao absurdo. Redução ao absurdo sou eu traduzindo do latim, que eu não falo, mas que eu acho que deve ser alguma coisa assim mesmo. Em latim, o pessoal vira e mexe fala reductio ad absurdum. É isso? Isso. Absurdum. E o truque desse daqui é uma das minhas técnicas favoritas de demonstração, que é você quer provar A implica B. Essa daqui sempre é a coisa básica que você quer provar. Você tem uma hipótese, você quer provar alguma coisa a partir dela. O truque dessa vez vai ser o seguinte: ao invés de a gente começar assumindo A para chegar em B, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai assumir A e não B, e a gente vai chegar em uma contradição. Então a ideia é, você quer provar que B é verdade. Então o que a gente vai fazer é desafiar a conclusão, falar, não, tá, imagina que B é mentira, e provar que isso daí é alguma coisa ridícula. Tem um... Não sei se vocês já assistiram, existe um filme famoso de uns tempos pra cá, que chama O Homem que Viu o Infinito. Que viu o infinito. Ele conta a história de um matemático chamado Srinivasa Ramanujan. É um matemático indiano, Ramanujan, que Já vi esse filme. é um matemático indiano brilhante, fez muitas coisas importantes, em particular com essas séries que eu estava escrevendo de 1 mais 2 mais 3, etc. E o filme mostra como é que ele foi para Cambridge e começou a trabalhar com um cara lá chamado Hardy. Hardy também é um matemático brilhante e na verdade, o cara que eu tô querendo contar a história dessa vez. E era um cara que trabalhou, acho que com teoria dos números e coisa do tipo. Ele era um cara que completamente abominava aplicações em matemática, achava a matemática pura muito melhor. E eu acho que ele gostava de trabalhar com teoria dos números porque ele tinha certeza que nunca ia ser útil. Hoje em dia é útil em criptografia. E o Hardy tem um livro chamado A Mathematician's Apology. Eu não tenho certeza como traduzir isso para português. O apology eu não tenho certeza. Acho que talvez seja alguma coisa como recordações de um matemático ou algo do tipo. Acho que talvez a tradução mais justa seria isso, pelo menos dado o conteúdo do livro. E que é um livro em que ele fala que, assim, eu estou velho, eu não consigo mais fazer matemática e para mim sobrou apenas a possibilidade de contar como é fazer matemática. E é um livro triste porque você percebe todos esses aspectos dele, mas ao mesmo tempo é um livro muito bacana e tem muitas coisas legais sobre matemática por lá. E uma das coisas que ele fala é exatamente sobre redução ao absurdo. E, inclusive, eu coloquei uma citação do livro nas notas. Se alguém se interessar, tem esse livro no IME. Eu li ele pela cópia que tinha no IME. E ele fala que, tipo, ele vai dar exatamente o mesmo exemplo que eu vou dar aqui agora, porque eu peguei o exemplo dele, que é... E ele fala que a redução ao absurdo que Euclides tanto amava, Euclides, o matemático grego, que é quem fez originalmente a prova que eu vou mostrar, é uma das melhores armas de matemática. E ele fala que é um gambito melhor do que qualquer gambito que você pode fazer em xadrez. Gambito em xadrez é uma jogada em que você sacrifica uma peça para conseguir uma posição melhor. Então, há um tempo atrás teve a série Gambito da Rainha. E a ideia de um gambito é, por exemplo, você sacrifica um peão para conseguir uma posição mais estratégica no tabuleiro, ou às vezes sacrifica até uma peça maior, tipo um cavalo, um bispo, etc. E por aí vai. E o que ele fala é que, assim, no xadrez você faz esse tipo de sacrifício. Você sacrifica um peão, sacrifica uma peça, coisa assim. Em matemática, você sacrifica o jogo. A ideia de redução ao absurdo é essa. Você, ao invés de você sacrificar um detalhezinho, coisa assim, o que a gente vai fazer é isso, de eu quero provar que B é verdade, então eu vou começar assumindo que é mentira. E com isso daí chegar em uma coisa que vai me forçar a mostrar que eu estava errado em assumir que ele estava errado, que ele era mentira. E o exemplo vai ser o seguinte. Deixa eu primeiro lembrar vocês o que é um número primo. Seja P um número natural. Então, P pertence ao conjunto dos números naturais. A gente fala que P
é primo se os únicos divisores de P forem 1 e o próprio P. Então, por exemplo, o número 4 não é primo porque ele é divisível por 2, além de por 1 e por ele mesmo. Mas o número 2 é primo porque ele só é divisível por 2 e por 1. Os primeiros primos que a gente vai ter são 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. E uma coisa que vale também, eu vou mencionar isso porque eventualmente vai ser útil, é o que a gente chama de teorema fundamental da aritmética. Se vocês quiserem ver detalhes sobre isso, deem uma olhada no livro do Paulsino de números, que é qualquer número pode ser escrito como produto de primos. Então, se o número for primo, ele é escrito só como P. Se o número não for primo, então for algum N que não é primo, eu posso escrever ele como sendo um primo vezes outro primo, vezes outro primo, e por aí vai, até algum ponto final. E beleza, eu não sei se vocês já tinham visto isso antes, eu acho que talvez alguns sim, talvez alguns não. O ponto que eu preciso é mais esse. Então, os números podem ser primos ou não. Nick, E o 0 e 1 não são primos. Oi. uma pessoa comentou no chat, Nicolas, depois explica o que são números primos entre si. Ok. Primos entre si são que o A e o B não têm divisores comuns. Então, por exemplo, 4 e 9. Eu não consigo simplificar eles. Porque esse daqui, em cima ele é 2 vezes 2, embaixo ele é 3 vezes 3 vezes 3. Então, não dá para simplificar a expressão. Isso, se eu estou lembrado direito. Eu tenho quase certeza que é isso. Faz um tempinho que eu mexi com essas coisas. Eu tenho certeza que o livro do Paulsino define isso, mas eu tenho quase certeza que é isso. Faz um tempinho que eu não mexo com números puros, por assim dizer, mas até onde eu me lembro é isso. Enfim, a gente vai ter esse tipo de resultado aqui. Se vocês quiserem demonstração disso daqui, dá uma olhada no livro do Paulsino. E o que eu quero provar é o seguinte. É um resultado que data dos gregos, que existem infinitos primos. A demonstração original é de Euclides, e de lá para cá surgiram várias outras demonstrações, mas eu vou mostrar a consagrada. E a demonstração vai ser por absurdo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. E se existissem apenas finitos primos? Nesse caso, existe um maior primo que a gente vai chamar de Q. Então, esse daqui é o maior número primo, ele é maior do que qualquer outro número primo, então Q é certamente maior que 2, maior que 3, maior que 7, maior que 5, que eu pulei aqui, 11 e por aí vai. E até o primo que antecede o Q, que eu não tenho uma boa anotação para isso, mas ele é o maior dos números primos. Então vamos imaginar que esse cara existe. A gente está fazendo uma demonstração por absurdo. Então a gente assumiu que esse cara aqui é o maior primo, e a gente quer chegar numa coisa absurda. Uma coisa absurda que não deve ser tão difícil de achar aqui é que é algum primo maior do que Q. Então a gente vai tentar montar um primo que seja maior do que Q. O que a gente pode fazer para isso? Bem, nosso truque vai ser o seguinte, a gente vai primeiro pegar um número n que seja dado por 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes um monte de coisa, até chegar no Q. Então aqui é o produto de todos os primos até o Q, que é o maior primo. Isso daqui não é primo. Eu consigo dividir isso aqui por 2, eu consigo dividir isso aqui por 3, eu consigo dividir isso aqui por 5, e por aí vai. Se eu quiser fazer, por exemplo, n sobre 3, isso aqui vai dar 2 vezes 5 vezes 7 e continua até o Q. Certo? Ouço o silêncio, então suponho que sim. Então vamos fazer o seguinte. Vamos somar 1 aqui. Dessa vez, eu não consigo mais dividir esse cara por nenhum dos primos. Porque se eu tentar dividir esse cara por 2, quanto que vai ficar? Vai ficar n igual a 3, n sobre 2, vezes 5, vezes 7, papapá, até o Q, mais esse termo que está sobrando, que daria um meio. Isso aqui não é inteiro. Então, ele não é divisível.
E a mesma coisa vale para qualquer outro primo que eu pegar aqui. Então, se eu quiser colocar o 3, isso aqui vai ficar 2 vezes não sei o quê, e vai ficar esse terminho no final. O resto da divisão sempre vai ser 1. Então, esse cara não é divisível por nenhum primo. Só que qualquer número que não seja primo é escrito como um produto de primos. Só que esse cara aqui não é divisível por nenhum primo, logo ele não tem como não ser primo. Por consequência, n precisa ser primo. Porém, n certamente é maior do que q. Porque 2 vezes 3 vezes 5, etc., até antes de q. Eu vou chamar esse cara, o primo que vem antes do q de q estrela. Porque esse cara aqui é maior do que 1. Logo, essa coisa toda aqui vai ser maior do que q. Eu multipliquei q estrela, q. Isso aqui vai ser maior do que q. Vou apagar esse cara e deixar aqui. Se agora eu somar 1, vai ter que ser uma coisa assim. Logo, n tem que ser maior do que q. Por consequência, a gente achou um primo, n, que é maior do que q. Só que o q é o maior dos primos. O que isso está nos dizendo, então, é que a gente chegou a uma conclusão absurda. O q, por hipótese, era o maior dos números primos, mas a gente achou agora um primo que é maior do que ele. Isso aqui é contraditório. Absurdo. Logo, a nossa hipótese inicial era falsa. E a gente precisa concluir que existem infinitos primos. Esse quadradinho, por exemplo, de vez em quando, ele indica que a gente terminou a prova, tá? Eu estou acostumado a fazer um quadradinho pintado. Também tem quem prefere um quadradinho sem nada pintado. E tem quem prefere escrever QED, que é latim para como queríamos demonstrar. Quod erat, demonstrando. Vocês podem usar o que vocês preferirem. Geralmente coloca no cantinho só para indicar que a prova terminou. Também tem quem prefere colocar CQD, etc. Eu sou fã de quadradinho. Então, a técnica foi essa. A gente começou assumindo o contrário do que a gente quer provar e foi desenvolvendo e tentando mostrar que isso aqui dá é uma coisa absurda. Isso aqui, como eu falei, é a minha técnica favorita. Então, frequentemente, eu estou pensando em alguma coisa, eu leio, tá, queremos mostrar que existem infinitos números primos. E imediatamente a minha cabeça pensa, e se não existisse? Ok, na verdade eu penso, suponha que não. Mas e a ideia vai indo assim, é quase instintivo, depois que você pega um pouco de prática. E o truque é meio esse, você pensa, tá, imagina que não existisse e procura alguma coisa absurda que você consegue provar usando essa ideia. Então, nesse caso, a gente falou, tá, imagina que tem um maior cara com essa propriedade. Beleza, então o que eu vou querer fazer é construir um cara maior do que ele. Isso aqui é um truque que eventualmente se torna comum. Por exemplo, eu imagino que talvez alguns de vocês já tenham visto a noção de supremo em cálculo. Frequentemente, os truques que eu uso para demonstrar coisas que envolvem supremo ou ínfimo é uma coisa do tipo, tá, eu tenho aqui o sup de A, onde há algum conjunto, e eu vou querer agora, para demonstrar alguma coisa que envolve o supremo de alguma forma, eu vou imaginar que tem um x em A, tal que vou tentar construir um x que seja maior do que o sup de A, porque isso aqui vai cair numa coisa absurda. Se o x está em A, ele precisa ser menor do que o supremo. E se vocês não seguiram o que eu estou querendo dizer com isso aqui, não tem problema, não é muito central o que a gente vai fazer, mas é só para dar um exemplo de onde é que vocês podem aplicar esse tipo de coisa. E é isso. Então, tipo, frequentemente acaba sendo uma técnica útil. É uma das minhas técnicas favoritas para abordar supremos, etc. E várias outras coisas também. Das técnicas que eu vou mostrar, a absurda é a minha favorita. Então, nem sempre é útil, mas é uma das que eu mais gosto. Para dar um outro exemplo, essa é uma outra demonstração que eu adoro. Tá, só para eu deixar completo. Como eu falei, essa demonstração aqui tem várias outras demonstrações que chegam no mesmo resultado de que existem infinitos primos. Essa daqui é a de Euclides, então ela tem tipo, uma demonstração de 2000 anos. Claro, aqui a gente está fazendo conotação moderna. Euclides fazia pensando que números são gravetos. Né? Então, ele fala que um graveto tem o tamanho n. De novo, isso é uma coisa de história, não confiem muito em mim. Mas até onde eu sei, ele fala que o graveto tem o tamanho n se ele for do tamanho de n vezes um graveto de tamanho 1. Então, um primo é um graveto que só consegue ser medido
pelo graveto 1 e por ele mesmo. E sabe Deus como ele conseguia pensar nessas coisas usando gravetos. Não faço, acho que multiplicação em termos de área, não faço ideia. E, enfim, pro caso dele era ainda mais difícil do que pra gente. Bem, eu acho mais difícil porque eu não penso em gravetos, né? É que nem eu falar que é mais difícil para ele porque ele falava grego. Não faz tanta diferença. Talvez para ele fosse mais natural pensar em gravetos. Enfim. A próxima coisa que eu quero fazer é o seguinte. Vamos considerar a raiz quadrada de 2. Eu quero provar que a raiz quadrada de 2 não é um número racional. Para lembrar vocês, quando a gente está trabalhando dentro dos números reais, a gente fala que o número R é racional se ele puder ser escrito da forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros, Q não é zero, e eu vou pedir uma coisa adicional, eu vou pedir que eles sejam primos entre si. Que é até o que a gente tinha falado antes. O que para mim aqui significa simplesmente que essa aqui é a forma irredutível deles. Então, por exemplo, o número 2, a gente pode escrever como sendo 8 sobre 4. Mas eu estou sempre assumindo que a gente vai escrever eles na forma irredutível, que seria 2 sobre 1, por exemplo. Então, você simplifica a fração ao máximo. Perceba que, nesse caso, o que acontece é exatamente aquilo que eu tinha falado, de que você não consegue simplificar mais. Eles não são múltiplos de nenhum número igual. O que nós vamos querer fazer aqui é provar que a raiz de 2 não é racional. O que, lembrando, é o símbolo dos racionais. Então, isso aqui são números racionais. Eu escrevi essa mesma coisa. Racionais. Esses aqui são os números reais. Essa barra significa 100. Você pode pensar como sendo 100, é uma subtração de conjunto. Então, aqui são os racionais menos... São os reais menos os racionais. Então, é o que sobra nos reais quando você tira todos os racionais. E a gente vai fazer essa demonstração por absurdo. Ok, né? Eu vou escrever só proof, que é o termo em inglês, porque é mais rápido escrever do que demonstração. Bem, por absurdo, então vamos imaginar que 2 seja racional. Nesse caso, a gente poderia escrever 2 igual a P sobre Q. Bacana. Vamos levar os dois lados ao quadrado para se livrar dessa raiz aqui. Então, a gente vai ficar aqui 2 é igual a P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Dá para reescrever isso como sendo P ao quadrado é igual a 2 Q ao quadrado. Percebam que isso daqui significa que o P ao quadrado é um número par. Ele é divisível por 2, né, já que o Q ao quadrado é um número inteiro. Logo, P ao quadrado é par. Porém, se um número ao quadrado é par, é preciso que o P seja par. Por quê? Porque se o P ao quadrado for da forma, por exemplo, 2 vezes qualquer outra coisa aqui, e não tiver outros fatores de 2 aqui, quando você tirar esse quadrado, ele vai ficar sendo raiz de 2, que certamente não é um número inteiro, vezes a raiz desse treco aqui, que pode ser inteiro, né? Então, o único jeito desse P ao quadrado ser par é se ele não for apenas um múltiplo de 2, ele tem que ser um múltiplo de 4. Isso faz sentido? Se alguém se perdeu, dá um toque no chat que eu tento explicar melhor. Então, P ao quadrado tem que ser par, o que significa que P é par, o que significa que P pode ser escrito como 2 vezes algum número n. Ou seja, P ao quadrado é igual a 4 vezes algum número n ao quadrado. Usando isso nessa expressão aqui, a gente chega então que 4n ao quadrado é igual a 2q2. Simplificando, a gente chega que 2n2 é igual a q2. Isso implica que q é par. Pelo mesmo argumento, né? Q2 é par, logo q é par. Mas nesse caso, o que a gente tem é P é par, Q é par. 2 igual a P sobre Q. Isso significa que isso daqui não é irredutível. Esses dois números têm que ser pares. Isso daqui vai chegar num absurdo. Primeiro porque a gente começou assumindo que esses caras são irredutíveis. Mas mesmo que a gente não assumisse isso, a gente ia chegar que esses caras são pares, ia poder simplificar, ia chegar aqui em P sobre 2 sobre Q sobre 2. Ia chegar à conclusão que esses caras também são pares. Ia ter que continuar, então, que P sobre 4 sobre Q sobre 4, e esses caras também são pares. Ia poder continuar esse processo para sempre. Isso daí não tem como. Esse cara tem que ser escrito como um produto de finitos primos. Não tem como ele ser infinitas vezes divisível por 2. Logo,
isso daqui é um absurdo. Não é possível escrever raiz de 2 dessa forma. Portanto, raiz de 2 pertence aos irracionais. Ok? Isso faz sentido? Beleza. Ok, como não tem ninguém comentando nada, eu imagino que está tranquilo. Tá, eu vou tentar dar uma agilizada para a gente não ficar muito tempo e vou tentar focar nas coisas um pouco mais importantes. Tem um exemplo que eu estou deixando de Na fora. real, tem uma pergunta. Diga. Disseram agora, você pode explicar o porquê que P tem que ser par de novo? Ok. A parte do p quadrado ser par faz sentido? Sim. Ok. Quando a gente fala que um número é par, significa que ele é divisível por 2. Né? Então aqui, p quadrado vai ter que ser 2 vezes alguma outra coisa. Digamos só, por exemplo, que ele seja 9 aqui. Vamos imaginar que ele é divisível por 2, mas não é divisível por 4. Nesse caso, então esse aqui é o número 18. Nesse caso, quem que é o p? P vai ser dado por, eu vou tirar a raiz dessa coisa, vai ficar 3 vezes, que veio desse 9, a raiz de 2. Só que isso aqui não é um número inteiro. A raiz de 2 a gente não sabia se era racional ou não, mas a gente sabia que não era um número inteiro. Porque a raiz de 2 tem que ser menor do que 2, e os únicos números positivos inteiros menores do que 2 são 1. E 1 ao quadrado dá 1. Isso aqui, então, não é um número inteiro. Para que esse cara possa ser um número inteiro, você precisa que esse p aqui seja divisível pelo menos por 4. Porque aí sim, a gente vai tirar a raiz desse cara agora, vai ficar 2 vezes alguma outra coisa, no caso 3, aí aqui vai dar 6. E aí sim, você vai querer um número inteiro. O que está acontecendo aqui então é o seguinte: a gente tem aqui alguma coisa, digamos um número m ao quadrado, e tem esse fator 2. Só que quando você tirar a raiz, isso aqui vai ficar p igual a raiz de 2 vezes m, para algum m inteiro. Isso daqui agora não está sendo inteiro. Se você quiser que apareça um 2 na expressão desse p ao quadrado, sem o p ser inteiro, você vai precisar que esse 2 apareça pelo menos 2 vezes. Então, ele vai ter que aparecer assim, para você poder tirar a raiz e ficar desse jeito. E aí, nesse caso, vai seguir que o p é par. Isso fez mais sentido ou ainda está pouco claro? Ele disse que foi, Nick. Beleza. Então tá. Tem um teorema que eu queria provar de uns 3 jeitos diferentes, mas eu não vou fazer isso para não tomar tanto tempo, já que eu vejo que a gente está chegando perto do tempo que eu queria dar o intervalo. E eu vou tentar ir um pouco mais direto ao ponto. Mas eu vou deixar vocês lerem depois nas notas. É a proposição 7, que aparece 3 vezes, que é de que todo primo maior do que 3 é vizinho de um múltiplo de 6. Deixa eu só dar o exemplo aqui, né? Então a gente tem o 2 e o 3. Eles não satisfazem a condição que eu pedi de ser maior do que 3, então não tem problema. Mas depois você vai ter o 5, o 7, aqui tem o 6, 11, 13, 17, 19, 21, 23. 23 é primo? 23 é primo. 25 não é. 29, 31 e por aí vai indo. E você vai tendo aqui sempre 6, 12, 18, 24, 30 e etc. Todos os primos maiores do que 3 são vizinhos de algum múltiplo de 6. E eu fiz 3 demonstrações diferentes ali. Todas usam a mesma ideia, mas são organizadas de um jeito diferente, para poder contrastar um pouquinho como é que é absurdo, como é que é prova direta e como é que é o próximo método que a gente vai usar agora. Então, por enquanto, a gente tem prova direta, que é a suma A, prova B. Absurdo,
que é a soma A e não B, chega numa contradição. Efetivamente, a ideia é que desse A, você vai eventualmente deduzir um B ou da vida, ou coisa do tipo, e vai ficar B e não B, que é contraditório. Ou se preferir pensar, a gente está assumindo uma coisa falsa, então, né? Porque desse A e não B segue B e não B, e daqui segue qualquer coisa que você quiser. Então, você só força essa coisa a ser uma coisa absurda para você perceber que tem alguma coisa errada mesmo. Então, A e não B. E agora, o que a gente vai ver é contrapositiva. O macete da contrapositiva é um pouco mais delicado, mas às vezes ele facilita muito a vida. A questão dele é que é que a afirmação A implica B, essa coisa toda completa, então, a frase A implica B é uma frase equivalente a não B implica não A. Exemplos. Todo homem é mortal. Isso aqui está dizendo para a gente o quê? Está dizendo que ser homem implica ser mortal. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar nenhum imortal é homem. Porque isso aqui dessa vez está falando não ser mortal implica não ser homem. Deixa eu dar uma desenhada para ficar um pouco mais simples. A gente tem aqui, vou fazer em termos de conjuntinhos, a gente tem aqui o conjunto de todos os seres mortais. Então aqui tem, sei lá, cachorrinhos, tem flores, tem homens, etc. E aí a gente tem aqui dentro o conjunto dos homens. Se você tem um pontinho P aqui dentro do conjunto dos homens, ele obrigatoriamente está dentro do conjunto dos mortais. Mas se você tem um pontinho que está fora do conjunto dos mortais, é impossível que ele esteja dentro do conjunto dos homens. A ideia, se você tem uma analogia muito grande entre A implica B e A está contido em B. Eles operam da mesma maneira. Do mesmo jeito que eu estava falando daquelas coisas que, sei lá, o E era igual à intersecção e o ou é uma união, etc. Se vocês se interessarem por essas coisas, por essas analogias, que, na minha opinião, até facilitam um pouco para você pensar em termos de lógica, procurem por um assunto chamado álgebra booleana. Booleana vem do Boole, que eu acho que é o cara que deve ter começado a mexer com isso, mas eu não tenho tanta certeza. Ok? Faz sentido para vocês esta coisa aqui? Isso aqui é a base da demonstração por contrapositiva. Então, isso aqui precisa fazer sentido para o que eu vou fazer agora fazer sentido. Ô, Nick, só para dar sentido para o que a gente está fazendo. Quando a gente vê que a prova direta é possível, é suficiente, a gente vai lá e faz e acabou. Quando a gente enxergar que pode ser mais fácil provar que a negação do negócio não ocorre, a gente vai para o absurdo. Da mesma forma que, se a gente tiver alguma coisa para provar, mas perceber que a contrapositiva pode ser mais fácil por algum motivo, a gente vai usar essa técnica. É sempre uma Exatamente. questão de, tipo, usar alguma forma equivalente que seja mais fácil do que uma prova direta, por exemplo. Sim. É mera questão de conveniência. Beleza. Então, às vezes, tem uma demonstração por prova direta que é tranquila de fazer. Às vezes, você não está vendo a demonstração por prova direta, mas pode ser mais fácil você ver uma por absurdo. Ou pode ser mais fácil você ver uma por contrapositiva, etc. Eu não tenho certeza se é um teorema, mas eu acho que, pelo menos, muitas provas por absurdo podem ser reescritas como provas por contrapositiva. Tem pessoas em matemática, inclusive, tem até amigos que não gostam de demonstração por absurdo e preferem fazer outro tipo de demonstração, porque absurdo é muito uma coisa do tipo,
você não vê muito o que está acontecendo. Você chega em qualquer conclusão absurda e já era. E enquanto outras demonstrações, às vezes você constrói o que você está querendo chegar e coisa do tipo, são às vezes mais bonitinhas. Então tem gente que não gosta de fazer demonstrações para absurdo e prefere reorganizar a demonstração para fazer uma coisa assim. Eu fiz isso nas notas, a mesma demonstração eu fiz organizando de 3 jeitos diferentes. É a mesma ideia organizada de 3 formas diferentes. Que é essa demonstração de todo primo vezes 26 se for maior que 3. E assim, qual método você vai usar? Não tem nenhum método intrinsecamente melhor do que o outro. Todos eles dão certo. A questão é só essa de qual é mais fácil. Às vezes você consegue enxergar muito direto um deles, às vezes você não consegue enxergar tão bem. E tem uma certa questão de costume, de gosto, etc. É o que eu falei. Eu frequentemente leio um resultado e minha cabeça já pensa, suponha que não. Por costume, porque eu gosto de absurdo. Mas se você consegue ver uma prova direta, e às vezes eu vejo a prova direta, eu faço a prova direta porque ela está mais clara. E vai bem assim nesse jeito de qual das opções parece mais simples. Em particular, vocês vão perceber quando chegar na parte de cálculo que eu praticamente não vou fazer demonstrações por conta positiva, simplesmente porque eu não estou acostumado. Não é um método que eu uso tanto. Então, tipo, eu conheço e vira e mexe, depois de apanhar um tempo, eu falo, putz, e se eu tentar contrapositivo? Mas eu uso menos. Então, eu não costumo olhar para um resultado e falar, dá para mostrar contrapositiva nesse negócio aí. E é uma coisa meio assim. Mas é só uma questão de gosto. Beleza. Uma pessoa comentou no chat, o intervalo será de quanto tempo? A gente vê o que for razoável, acho que uns 20 minutos ou coisa assim, se vocês acharem bom, senão a gente pode ver um pouquinho mais. Porque ainda tem um tanto de coisas de limites para fazer e tem mais uma técnica depois de contrapositiva que eu quero mostrar. Mas aí a gente vê tipo, quanto que fica razoável. Qualquer coisa eu pulo uns pedaços também na parte de cálculo, a gente vai indo de um jeito mais útil. Eu demorei bastante na introdução porque eu sou tagarela. Mas eu vou só terminar a parte de contrapositiva e aí a gente já dá a pausa, beleza? Fechou. Então, proposição. Imagina que você tem 3 inteiros A, B e N. Se N não é divisor de AB, então N não é divisor nem de A, nem de B. Esse exemplo eu escrevi em 2019, eu já tinha ministrado essa aula antes, embora de um jeito... pera. Demonstrei porcaria nenhuma ainda. Eu já tinha ministrado essa aula antes, e pela cara dele, eu não duvido que o que eu fiz foi, eu peguei um resultado que eu provei para prova direta e reescrevi ele para ficar mais útil fazer contrapositiva. E não lembro com certeza, não lembro como é que eu fiz, como é que eu pensei nele em 2019, mas tem meio uma cara assim. Então, ok, demonstração. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu quero provar se n não divide. Eu vou introduzir uma notação, a gente fala quando n é divisor de um número a gente escreve n barra a. Eu vou escrever isso aqui só para ficar um pouco mais curto. Então, se n não divide a b, isso implica que n não divide a e n não divide b. Isso daqui é meio difícil de ver a princípio como mostrar. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer o contrário disso daqui. A gente vai negar vai inverter. Então, a gente está querendo provar A implica B. Ao invés de provar A implica B, a gente vai provar uma coisa equivalente, que é não B implica não A. Então, vamos fazer a negação desse cara. O que a gente está falando aqui é que N não divide nem A nem B. A negação disso é ou N divide A, ou N divide B, ou N divide os dois. Então, vai ser N divide A ou N divide B. Em matemática, o ou é sempre inclusivo, que a gente fala. Então, quando você fala ou, você está contando a possibilidade dos dois valerem ao mesmo tempo. Tá? Sempre talvez seja forte. Tipicamente ela é inclusiva. Eu acho que eu nunca vi alguém usando ou de maneira exclusiva, ou seja, dizendo um ou outro não pode os dois. Quando eu vejo alguém falando assim, geralmente as pessoas colocam tipo ou NA ou NB, mas no caso aqui eu estou usando
um, o outro ou ambos. A gente quer provar, então, que esse cara aqui implica que N divide AB. Vamos assumir, sem perda de generalidade, que N divide A. Sem perda de generalidade, às vezes escrito SPG, significa, eu vou assumir que o N divide A, mas se ele dividisse o B, você ia fazer exatamente o mesmo argumento, só trocando as letras. Como eu escrever a mesma coisa duas vezes, eu vou assumir isso sem perda de generalidade, e fica subentendido que é só fazer a mesma coisa várias vezes e você tem a demonstração completa. Mas não tem muito ponto em eu ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes, então vou escrever uma vez só. Então vamos assumir, sem perda de generalidade, que é esse o caso, que o N divide A. Nesse caso, isso significa o quê? Que A é da forma N vezes M para algum M inteiro. Por quê? Porque isso aqui quer dizer que quando eu fizer A dividido por N, isso aqui vai dar M, que é um número inteiro. Então, o resto é zero. Se esse é o caso, vamos ver o que acontece com o AB. Nesse caso, o AB é igual a N vezes M, que é o A, vezes o B. Logo, AB dividido por N é igual a M vezes B, que é um número inteiro. Portanto, AB é divisível por N. O N, de fato, divide o AB. Isso conclui a demonstração. Vocês veem que, assim, eu não sei vocês, mas eu olho essa expressão e eu fico completamente perdido. Eu não faço a menor ideia de por onde começar se for fazer desse jeito. Fica mais bagunçado, mais confuso, etc. Mas aí você usa essa ideia de contrapositiva e você dá uma invertida. Você escreve a mesma coisa de uma forma completamente diferente, que às vezes vai deixar as coisas mais simples de ler. Então agora você vai ter aqui que N divide A ou N divide B. São coisas um pouco mais simples de pensar do que o N não divide A, etc. E disso daqui é mais fácil de você chegar na conclusão que você está querendo. A gente só reordenou um pouco as coisas para ficar um pouco mais fácil de pensar e visualizar. Ok? Isso faz sentido? Tranquilão. Só a título de curiosidade, você sabe como demonstrar da forma como veio? Diretamente? De cabeça, eu não tenho certeza. O que eu tentaria fazer, se N não divide a B, a gente primeiro precisaria escrever aqui o que isso daí significa. Quer dizer que a B é da forma N, M mais R para algum R diferente de zero. Que é diferente de zero, porém menor do que N inteiro. E aí acho que talvez é meio ir Muito mais batendo nesse complicado. cara. Ir batendo nesse cara e ver o que sai. Mas eu teria que ficar pensando por um tempo. Deve dar para fazer, mas vai ficar mais chato. Vai ficar consideravelmente mais chato. Justíssimo. Eu talvez esteja um pouco enferrujado com números para fazer isso daqui ao vivo. Então, beleza. Tem mais alguma coisa que alguém quer falar antes da gente dar pausa? Eu vou entender isso como um não e parar a gravação temporariamente. Pause recording. Não, é stop recording. Uma pessoa pediu só para você mostrar a lousa da demonstração. O Zoom tá. Não sei se vocês estão vendo a caixinha do Zoom também ou sou só eu? Essa aqui que você Que quer? caixinha do Zoom? Tem Eu uma imagino que... barra do Zoom aqui. Não, eu não tô vendo barra, não. Ok. Beleza? É isso? Pronto. Ok, eu vou então agora parar a gravação. Stop recording, né?